raríssimos. Estamos ao vivo? Me parece que sim. Bom, eu vou aproveitar esse momento em que estamos todos nós aqui, de alguma maneira. Parece aquela brincadeira de criança, aquele jogo de stop, não sei se você lembra disso, que estavam as crianças todas correndo, alguém gritava stop e você tinha que parar onde você estivesse. Eu acho que foi isso, de uma certa maneira, o que aconteceu com todos nós. Nós tivemos que, de uma hora para outra, parar nas posições mais diferentes e, inclusive, essa história da posição em que cada um de nós se encontra no momento, é lógico, me faz também relativizar o que eu tenho, eventualmente, para dizer, para compartilhar com vocês, porque certamente a sua experiência é diferente da minha, a sua situação é diferente da minha, mas talvez algumas coisas aqui ajudem a digerir isso um pouco melhor, ou a conviver com isso um pouco melhor, ou até pensar como que fica a vida depois disso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu padeço de um mal que em japonês se chama tsundoku. Tsundoku é uma palavra em japonês para quem compra mais livros do que jamais vai conseguir ler. Isso, na verdade, nessa hora acabou sendo, de uma maneira bastante inesperada para mim, uma vantagem, porque eu me deparo com uma estante com que eu posso descobrir coisas. Eu descobri esses dias, estava fuçando lá, encontrei aqui uma bela edição. De quando que é essa edição? Deixa eu ver aqui. Essa edição de 1857, é isso? É uma edição antiga do Flores do Mal, do Baudelaire. E um dos primeiros poemas aqui do Flores do Mal, do Baudelaire, é um poema chamado Albatroz. Eu não vou ler aqui, eu vou dar um link aqui tanto para a versão original quanto também para algumas traduções em português, em inglês, tal, porque traduzir poesia é sempre complicado, mas o que me fez, me impactou e até me inspirou a fazer essa live aqui agora com vocês do Albatroz é o seguinte: o Albatroz, ele imagina a seguinte situação: marinheiros que estão ali pelo mar, eles são normalmente acompanhados por aqueles albatrozes, né, que voam, que sobrevoam altaneiros ali, e aí parece que por maldade os marinheiros de vez em quando pegam daqueles albatrozes, né, e trazem para o barco e ficam dando risada e cutucando do albatroz ali, todo sem jeito, andando no tombadilho, né, tirando sarro ou se divertindo de uma maneira um pouco sádica com a coisa desajeitada do albatroz que está ali, imagina, numa situação completamente desconfortável. De uma certa maneira, por que eu lembrei disso? Na verdade, o albatroz tem mais a ver com essa coisa do intelectual que está completamente desconfortável com questões um pouco mais prosaicas. Não é essa a situação. É que eu acho que todos nós, de uma certa maneira, a civilização inteira estava voando alto ali, voando, né, como de vento em popa, quando de repente a gente tem que pousar, a gente tem que aterrissar e a gente descobre que a gente está todo atrapalhado. E eu acho que tem algumas questões interessantes aqui. A primeira delas, eu acho que para quem estava acostumado a sair de casa, né, voltar e está tudo limpinho, né, voltar, sair, jogar roupa suja em algum canto, ela está limpa, e de repente tem comida na geladeira, ou de repente o banheiro está lavado, de repente você volta, você aterrissa, né, e você vê, opa, isso não é feito sozinho, isso não anda sozinho, alguém tem que fazer isso, né, e fica aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas que, de uma maneira bastante altruísta, zelam pelo nosso dia a dia. Essa é a primeira questão. Mas aí tem esse contato, a hora que a gente aterrissa e fica completamente sem jeito, desengonçado, porque não sabe mais como é que é passar roupa, ou como limpa o chão, ou como lava a louça, ou como é que faz com algum entregador. De uma hora para outra, todos nós estamos aqui em contato com algumas coisas que a gente estava distante, porque a gente estava voando alto, a gente tinha esquecido de como é que é o pé no chão. E esse pé no chão me faz pensar numa outra coisa, que talvez seja, sei lá, quem sabe um aprendizado aí para todos nós, a gente, de alguma maneira, prestar um pouco mais atenção nas coisas que a gente deixa de ver. A gente está voando lá em cima, a gente está pensando nos números, está pensando nas metas, e a gente esquece o que isso quer dizer na prática, na vida cotidiana, o que quer dizer no impacto real na vida das pessoas. De uma certa maneira, o que talvez até torne esse vírus um pouco mais perverso, um pouco mais cruel, é inclusive o fato de que, vamos pensar, gripe espanhola, 100 anos atrás,
Naquela época, o choque para todo mundo é que as pessoas morriam muito rápido, morriam em casa, não dava tempo. Né? No Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo, as famílias, as pessoas morriam nas casas, ninguém sabia o que fazer, colocava o cara na rua, aí precisava passar lá olha que interessante, né? um presidiário fazendo trabalhos forçados, precisava passar lá com uma carrocinha e recolher os mortos. Então a experiência era muito mais direta, a gente tinha muito mais contato, era muito mais rápido. O que está acontecendo com esse vírus é que é um pouco desconectado. Primeiro porque, de uma certa maneira, ainda não entrou na vida de todo mundo, ainda é uma coisa que você vê na tela, ainda é uma coisa distante, é um número, são números todo dia, né? Não é alguma coisa que está de repente ali no meio da tua sala, em cima da tua cama, você ainda não está vivenciando isso de uma maneira mais direta. Essa coisa do Covid, dele ser um pouco mais lento, dele ser um pouco mais sutil, dele ser um pouco mais come quieto, e também o fato de que hoje em dia, na hora que você adoece, você desaparece porque você é levado para um hospital, isso está tornando tudo isso mais intangível, um pouco mais abstrato. Né? Acho que logo logo a coisa vai começar a ficar um pouco mais concreta. Mas voltando para a questão dessas desconexões, né, o quanto a gente realmente, não é nem o que os olhos não veem, o coração não sente, é pior, aquilo que realmente, se a água não bate ali nas partes baixas, a gente não se toca, a gente continua voando muito alto ali como um albatroz, sem contato com a realidade. Então, talvez, quem sabe, essa vivência um pouco mais pé no chão, né, essa aproximação um pouco mais das consequências do que a gente faz, seja, olha, eu sujei a roupa de manhã, eu mesmo vou ter que lavar, né? Eu sujei meu prato, eu vou ter que lavar. Nossa, eu gero tudo isso de lixo? Sim, você gera tudo isso de lixo. Puxa, e se eu não colocar o lixo lá fora, ele não vai desaparecer magicamente? Não, não vai desaparecer magicamente. Talvez a gente comece a repensar, isso é uma esperança, claro, uma esperança um pouco tola, né? De que a gente pare de flutuar lá em cima como se fosse, né, um albatroz que está voando, né, altaneiro pelo céu, sem se preocupar com as questões cotidianas, sem se preocupar com o impacto das coisas, né, vendo tudo lá do alto, muito pequenininho e tal, que a gente, a hora que, né, que a coisa pega de jeito, que você toca, que você sente, que a coisa se acumula, que você tem que gerenciar, quem sabe torne a gente um pouco mais atento às coisas que realmente contam. De qualquer maneira, essa é uma live curtinha, era só um bom pretexto para estar, sei lá, fazendo companhia para vocês, para trazer alguma inspiração um pouco diferente, quem sabe para apresentar você ao Baudelaire, mas eu acho que um pouco de esperança é sempre bom. Claro que com a gripe espanhola a gente não aprendeu tanto assim, a maior parte das lições se perderam no tempo, a gente continuou bastante... sei lá, a gente esqueceu, simplesmente esqueceu, tanto é que tem uma história curiosa, o Eduardo Bueno, eu vou recomendar aqui um podcast muito legal do Zeca Martins com o Eduardo Bueno, historiador, em que ele comenta que quando começou a gripe espanhola aqui no Brasil, há 100 anos atrás, o ministro da Saúde, que era um cara chamado Zeidel, ele olhou e falou, não, isso é uma gripezinha, isso não vai acontecer nada, aí as pessoas começaram a morrer como moscas, e aí ele disse que na verdade isso era mídia sensacionalista. Isso há 100 anos atrás a gente não aprendeu muito, e mesmo nos Estados Unidos, São Francisco, assim que a pandemia começou a ficar um pouco mais dramática, todo mundo começou a usar máscara. Aí o que acontece? Os números baixaram. Aí o que acontece? As pessoas em São Francisco se empolgaram e resolveram suspender o uso das máscaras. Em um mês as mortes estavam subindo de novo, que nem uma louca, e as pessoas, de novo a lei forçou as pessoas a colocarem máscaras, mas aí já era tarde demais. No fim, São Francisco acabou tendo um dos números mais elevados de mortes nos Estados Unidos e, curiosamente, essa lição não foi aprendida. Essa lição não foi aprendida. A gente está vendo grandes cidades americanas, Brasil, etc. e tal, completamente, sei lá, desencanadas com aquilo que a gente deveria ter aprendido. Mas vamos ter esperança de que algumas coisas talvez nos transformem para a gente aterrissar um pouco mais, para a gente voltar a ter uma escala mais humana, para a gente pensar no que os números significam, né, para a gente pensar até que ponto também vale a pena a gente continuar
se distanciando também do nosso papel cívico, do nosso papel social, achando que alguém vai fazer isso por você, alguém vai fazer esse trabalho sujo. E na hora que a gente delega, né, o mal prospera na ausência do, né, quando o bem é tímido. Na hora que a gente se ausenta, que a gente não assume o nosso papel, alguém provavelmente mais oportunista vai sentar no trono e não necessariamente com as melhores intenções. Estou divagando. Na verdade, só um pretexto para prolongar um pouco mais essa conversa. Meus caros, Flores do Mal, Baudelaire, e se tem alguma dica para, já que a gente está falando em tarefas domésticas, né, se você precisa de alguma coisa para te inspirar enquanto você está ali passando esfregão, lavando louça, pondo roupa no varal, né? Só lembrar das nossas diaristas que tem lá sempre o radinho ligado, a gente pode dar um passo adiante, sair ali da Rádio AM, a gente pode ouvir que bons podcasts. Eu te convido a seguir o Radinho de Pilha. Caríssimos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Keep calm and carry on. Um grande abraço e até a próxima.